Fala pessoal, Johnny Lúcio aqui e vamos dar continuidade à nossa aula. E hoje nós vamos deixar o nosso jogo um pouco mais bonito, nós vamos instanciar um background para dar aquela sensação que a nave está no espaço e vamos também instanciar o laser que ela dispara. Vamos fazer esse sistema de disparo também, tudo aqui nessa aula, assim espero. Então vamos lá, vamos ver como é que o nosso projeto está, né, a princípio. Bom, nós paramos com a nossa nave indo de um lado para o outro e ela não faz muita coisa ainda, basicamente ela só desliza de um lado para o outro e foi assim que a gente terminou a última aula. Para deixar as coisas um pouco mais bonitas, vamos, em vez de usar esse background aqui cinza, vamos colocar um background de uma imagem, né, que eu editei aqui, deixa eu fechar aqui, que eu editei aqui no PaintNet. Eu fiz esse, digamos, universo, talvez, esse background de espaço, não foi nada difícil, eu só fiz uma imagem no Ctrl N aqui, fiz uma imagem 500 por 500 e eu só joguei um balde de tinta, peguei uma cor aqui meio azulada, depois diminui um pouco, joguei, fui editando, peguei o pincel e fui colocando pequenas bolinhas e depois foi só basicamente isso. Depois eu copiei essas bolinhas em outra camada e fui espalhando para dar esse efeito como se fosse várias estrelas. Não tem nada demais, nenhum segredo nisso. Criei também o nosso sprite que vai ser o laser, né, que a gente vai instanciar. E foi basicamente isso que eu fiz aqui no PaintNet. Você pode fazer da forma que achar melhor. Isso aqui é só para exemplificar. Não somos grandes artistas aqui. Bom, eu espero que você seja, porque eu não sou. Enfim, vamos voltar aqui para o nosso código. Nós temos a nossa nave, né? E vamos trocar esse background aqui. Para isso, primeiro nós precisamos carregar a imagem do background. Carregar a imagem, você já sabe carregar a imagem. É da mesma forma que está aqui na nave. Um grande ponto a se lembrar aqui é que você deve sempre manter o seu código, mesmo que seja um código antigo, comentado, guardado em um arquivo. Mantenha a organização dos seus arquivos, porque você sempre vai poder voltar e ver como é que se faz alguma coisa. Nesse caso, aqui a gente vai carregar a imagem do background. Vou colocar esse comentário aqui para separar melhor, né? Deixar umas seções aqui no nosso código. E vamos chamar o background, né? Vamos carregar ele de fato. Vamos chamar ela de BG mesmo, background, vamos chamar de background, nome completo. E vamos carregar usando pygame.image.load. Ele está no mesmo diretório das outras imagens, está aqui nos assets. Eu deixei no mesmo lugar aqui da nave, vamos copiar aqui. E vamos colocar aqui, só que lá está escrito bg.png. Ok, com isso espera-se que o nosso background tenha sido carregado normalmente, né? E vamos trazer ele para a nossa tela, né? Se a gente rodar aqui novamente, a gente sabe que ele não vai aparecer. Temos um erro aqui? Vamos ver. Não foi encontrado o diretório? Tá, então vamos ver. Tá, pessoal, eu encontrei o problema aqui e eu tinha salvo com o nome errado. Eu tinha colocado GB ao invés de BG. Tinha colocado assim, GB, estava ao contrário. Mas eu corrigi lá e coloquei BG e espera-se agora, se a gente rodar, esteja carregando normalmente. Com a imagem carregada normalmente, vamos ter que colocá-la aqui no lugar desse background. Lá nas aulas anteriores eu falei para vocês que é esse fio aqui que nos dá esse tom, né? Se a gente mudar aqui para 255, por exemplo, e rodar, a gente vai ter uma cor levemente diferente. Para definir o background em si, para usar aquela imagem como background, nós vamos ter apenas que colocar ela na nossa screen, como nós já fizemos várias vezes com a função Blitz. Vamos colocar o nosso background, nossa surface, né? Que lembrando que essa função retorna sempre uma surface e o nosso background, se a gente colocar o type of dele no print, vai dar uma surface, né? Vamos colocar ele aqui, lembrando que precisamos do retângulo, né? O retângulo que nós temos como referência para essa imagem, mas como nós não temos um retângulo para ela, vamos apenas colocar uma tupla que indica a posição dela no espaço do nosso gate. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui uma tupla de 0 e 0, queremos eles na posição inicial. E é basicamente isso aqui. Com isso aqui a gente deve... Deixa eu ver se tem alguma coisa... Ah, não. Tá, ok. Vamos rodar para ver o que acontece. Bom, basicamente nós já temos o nosso background aqui. Nossa nave já se move pelo universo, né? Enfim. Agora, outra coisa que eu quero fazer aqui com vocês é fazer com que ela se mova para cima e para baixo também. Vocês já devem ser capazes de conseguir fazer isso. Vocês viram que na aula passada a gente se move usando essa função aqui, essa tupla, na verdade, do keys, né? A gente verifica se a tecla está sendo selecionada e então a gente move a nave. Para fazer o movimento para frente e para trás é muito semelhante, você já deve ser perfeitamente capaz de conseguir isso. É só colocar as checagens, só que dessa vez para as teclas de cima e de baixo, que comumente são o W para cima, vamos colocar aqui,
Vamos copiar aqui, que é mais fácil. Ctrl Shift D. Ctrl Shift D ele copia uma linha inteira. E Ctrl Shift apenas mais a seta para baixo vai mover a linha. Então, beleza. Temos aqui, agora queremos mover o eixo Y, não queremos mais mover a coordenada X. Vamos mover o Y agora. E no caso para cima, se queremos mover para cima, nós devemos subtrair de fato, porque é a subtração aqui que faz com que ele suba, porque o nosso eixo, lembrando, é invertido. Vamos testar para ver se é isso mesmo? Está correto. Para cima e para os lados. Vamos ir para baixo agora. Vamos também duplicar essa linha e vamos movê-la para baixo. Movemos para baixo. Vamos testar a tecla S, que é a que nós queremos usar como convenção para baixo. Vamos copiar essa linha aqui também, Ctrl Shift D, lembrando. E para mover para baixo, vamos até o início da linha, Ctrl Shift para baixo. Ou para cima também, né? Para baixo ou para cima. Enfim, vamos mover a coordenada do Y dessa vez agora, incrementando esse movimento. Basicamente é isso. Você vê que usamos várias vezes isso aqui. Nós podemos colocar isso numa variável, mas fica a seu critério. Você pode colocar uma variável aqui, chamada speed, velocidade, como você achar melhor, e colocar nesse ponto para fazer ele se mover para cima e para baixo. Então vamos rodar para ver se está funcionando. Tá, para cima, vai para baixo, vai para um lado, vai para o outro. Ok, nós temos basicamente um sistema de movimentação. Lembrando que ele não se move na transversal, na diagonal no caso, porque estamos usando um else aqui. Então basicamente, se eu estou movendo para cima, eu não posso mover para todos os lados, ele só move para um lado de cada vez. Vamos testar aqui para ver se minha teoria está correta. Se nós tirarmos os else e deixarmos apenas ifs, nós vamos poder misturar. Se eu não me engano, vamos poder misturar. Eu não testei isso aqui. Vamos ver. Tá. Ó, veja que agora podemos nos mover na diagonal, porque nós estamos agora misturando as movimentações. Em todas as diagonais, basicamente, porque agora eu estou clicando basicamente no A e no S ao mesmo tempo, ele vai nessa diagonal. Então, é basicamente isso. Se você quer esse tipo de movimento, você faz dessa forma. Eu vou até deixar aqui, porque eu achei bem melhor. Mas se você quer deixar ele da forma anterior, que ele está um pouco mais limitado, para dar uma dificuldade, talvez, ele não poder ir, pode ser interessante. Vai depender do que você achar mais interessante para o seu game. Ok. Vamos... Tá, eu vou deixar ele do jeito que está. Achei mais legal assim. Tá. Movimentando o player nas 4 direções e background, nós já temos aqui os 2 primeiros tópicos dessa aula aqui. Vamos agora criar o nosso laser. Quando a gente clicar no botão do mouse, a gente quer atirar um laser e tal. Mas antes disso, vamos capturar a ação do mouse. Bom, assim como os keys, assim como os eventos, que você pode chamar um evento desse tipo, verificar se ele está acontecendo durante o seu loop, ou dessa forma, pegando uma lista, com o mouse é da mesma forma do teclado. Você pode pegar dessa forma, verificando se o evento é desse tipo, ou pode usar o getPressed, não do key, mas do mouse, para verificar se alguma das teclas estão sendo chamadas. Vamos demonstrar aqui que fica mais fácil de entender. Vamos lá. A gente pode testar o event.type. Lembrando na aula anterior que eu falei sobre o keydown, que era o pygame.keydown, que estava lá naquela parte da documentação do Python. E a gente pode fazer a mesma coisa aqui, está lá naquele mesmo lugar da documentação do Python. Deixa eu verificar aqui. Tá, aqui na documentação do Python a gente pode vir aqui em mouse. E como vemos aqui, ele também tem uma função getPressed. E na função getPressed ele vai nos retornar uma tupla da mesma forma que o getKey, né? No caso, que o getPressed do key, na verdade. E nós também temos aquelas constantes, aquelas do keydown e o mouse, com o mouse não é diferente. Se eu não me engano, ele deve estar aqui em event. Isso, vamos aqui para baixo. Vamos lá, tá por aqui. Isso, tá aqui, o keydown e com o mouse button não é diferente. A gente só copia, eu vou até copiar aqui o evento e colocar aqui. Com isso, a gente pode verificar se o tipo do evento é um mouse button. Então vamos lá, vamos dar um print aqui para testar, sempre printando para fazer os nossos testes, né? E vamos lá, vamos rodar. Se clicarmos aqui, ó, eu estou clicando no botão esquerdo do mouse, ele está clicando, só que tem um porém aqui. Esse evento, ele verifica todos os do mouse. Se eu clicar no scroll, ele verifica também. Se eu clicar no botão direito, ele verifica também. Aqui ele está verificando eventos em geral. Para saber exatamente qual o evento que ele está chamando, nós podemos verificar o button. Então a gente pode vir aqui em Event e chamar o button. Button, na verdade. Button é outra coisa. Vamos renderizar aqui e vamos lá. Vejam agora
que se eu clico no botão esquerdo, ele me retorna 1, se eu clico no botão do meio, ele me retorna 2, e se eu clico no botão direito, ele me retorna 3. Então, a partir disso, nós podemos verificar qual botão está sendo chamado, qual botão do mouse está sendo clicado, e podemos dizer, por exemplo, que com o botão esquerdo nós instanciamos ao laser do jogo, né? Bom, como nós podemos ver, nós podemos verificar aqui se o event button é igual a 1, basicamente. Eu não tenho certeza se tem uma constante sobre isso, mas deve ter uma constante, mas vamos fazer dessa forma aqui, como você viu o retorno ali. Vamos dar um print no call novamente, né? Vamos lá testar, ver se isso funciona. Vamos rodar. E quando clicamos no botão esquerdo, ele chama o call. Quando clicamos no meio, ele não chama mais. E no direito, ele não chama mais. Eu vou dar uma verificada aqui se tem uma constante para isso e eu já volto aqui para você. Bom, pessoal, eu não encontrei exatamente uma constante como essa daqui para definir exatamente qual o botão, se é o esquerdo, se é o do meio, mas basicamente você verifica dessa forma. Como nós testamos naquela hora, nós vimos que o botão 1 é o esquerdo, que o 2 é o do meio, o 2 na verdade é o do meio e o 3 é o último, né, o direito. Essa é uma das formas que nós podemos chamar o botão do nosso mouse, né, na verdade do nosso mouse. Para continuar aqui, antes da gente instanciar o nosso laser de fato, a gente pode fazer dessa maneira, a gente pode chamar através desse clique, ou a gente pode chamar usando a tupla do... Eu vou deixar isso aqui. A gente pode fazer da mesma forma que a gente fez aqui, que nem o keys, o get pressed aqui do keys. Então, vamos fazer o seguinte, mouse keys. Essa forma de capturar o evento do mouse é semelhante a essa do get keys, como eu apresentei anteriormente. Então vamos lá, só que a diferença é que nós vamos chamar agora de mouse e get pressed. Dessa forma aqui, chamando desse jeito, nós recebemos uma tupla semelhante àquela que a gente recebeu quando estava testando as keys do teclado. Se a gente vir aqui em printar, vamos dar um print aqui, mouse keys, a gente vai ter aqui a tupla com os 3 valores, que são o botão esquerdo, o botão do meio e o botão direito. Você vê que ele funciona daquela mesma forma, que é clicando ele vira true e tal. Só que a diferença agora é que ele é chamado a todo instante. Então a gente teria que ter um controle. Para esse exemplo a gente vai usar esse método, porque para usar esse daqui a gente teria que controlar o clique e ter um tempo para que ele voltasse a ser reconhecido novamente. Eu vou mostrar isso um pouco mais à frente, mas agora, por questões de conveniência, vamos usar esse modelo aqui de cima, esse formato, essa forma aqui pelo event, né, pelo event type. Eu acho que vai ser mais interessante, mas fiquem avisados que dá para chamar dessa forma. Nós faríamos da seguinte maneira, basicamente, nós iríamos testar se o if mouse keys, por exemplo, como ele é uma tupla, eu posso chamar os elementos, o primeiro botão, o segundo botão ou o terceiro botão. Então, eu poderia fazer o seguinte teste. Se isso aqui for verdade, nós podemos printar aqui, digamos, botão esquerdo. Vamos lá. Veja que ele está printando os valores ainda, não, eu vou tirar aqui para não ficar tão sujo. Deixa eu tirar aqui. Tá, vamos lá. Cliquei no botão esquerdo e veja que ele fica aparecendo várias e várias vezes. Para usar dessa forma, que é uma forma interessante de se usar, nós teríamos que ter um controle que eu vou mostrar como é que se faz lá na frente, então não vamos usar ele agora, mas fiquem avisados que dá para usar dessa forma aqui também. Então, vamos lá. Agora que nós temos o comando chamando os nossos botões aqui do mouse, no caso eu coloquei o 1 apenas, vamos chamar apenas o botão 1 para disparar, ela está se movendo e está chamando ali. Nós precisamos instanciar nesse local aqui o nosso laser. Precisamos que o nosso laser seja chamado nesse local. Então, primeiro, vamos carregar. Na verdade, eu vou até colocar aqui shoot laser. Ok. Vou carregar aqui o nosso laser, abrindo uma seção para ele também. Vamos lá. Laser. E laser surface. Laser surface. Parecido com a nossa nave. Ah, não estou usando o prefixo. Vamos manter o padrão. Vamos deixar só laser, né? Não estou usando o prefixo aqui nesse projeto. Então, vamos lá. Pygame.image. Veja como tudo se repete. Então, basicamente, mantenha os seus arquivos com as funções que você vai usar com frequência. E com o tempo, isso vai ficando mais fácil para você. Ok. Pygame.image.load. Vamos chamar. O laser está no mesmo local de antes. Espero que eu não tenha escrito errado. E vamos colocar aqui laser.png.
Acredito que está correto, vamos rodar para ver. E não está errado também, acredito que eu escrevi errado novamente. Vou verificar lá e já volto. Tá, pessoal, acabei de descobrir o problema. Na verdade, dessa vez foi um pouco diferente. Eu esqueci de colocar o ponto aqui na frente. Então, se a gente rodar, ele carrega normalmente. Tá, beleza. Então, nós carregamos ele. Ele consegue ter o chamado laser shoot ali. E vamos agora instanciar o nosso laser sempre que a gente chamar ele aqui. Para instanciar o nosso laser, eu vou usar uma técnica um pouco diferente da que a gente vem usando habitualmente. Veja que toda vez que a gente quer colocar uma coisa na tela, a gente chama a função bleed da screen. Nós poderíamos fazer isso, por exemplo. Nós poderíamos fazer screen.bleed e colocar o nosso laser, né? Laser. Lembrando, o laser é uma surface. Poderíamos colocar ele aqui na posição 100 por 100. Poderíamos fazer ele e instanciar um laser aqui. Só que o que a gente quer fazer é instanciar ele no momento em que a gente clicar e na posição exata da frente da nave. Ou em alguma outra posição, mas vamos usar por conveniência essa posição aqui da frente do topo da nave. Então, para fazer isso, nós temos que renderizar não apenas um laser, mas todo laser que a gente chamar quando clicar no botão esquerdo do mouse. Para fazer isso, nós precisamos adicionar esse laser a uma lista e renderizar cada laser que estiver nessa lista. E é isso que nós vamos fazer aqui. Vamos colocar laser list. E aqui, basicamente, ela vai receber um array vazio. Então, ok. A partir desta lista aqui, o que a gente vai fazer agora é que sempre que a gente chamar aqui ó, o laser shoot, né, sempre que a gente atirar, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar um novo retângulo, um laser rect. Da mesma forma que a gente criou aqui para a nave, vamos criar um retângulo para o laser, porque nós vamos precisar movê-lo e checar a colisão dele. Então vamos precisar de retângulos para cada um dos lasers. Então vamos criar aqui um rect a partir daquela surface que a gente tem, né? Vamos pegar aqui a surface, o laser, e vamos dar um get rect e vamos adicioná-los aqui. Como eu expliquei para você a questão dos pivôs lá naquele vídeo anterior, eu espero que você entenda o que eu vou fazer agora. O que eu vou fazer aqui, ao pegar esse laser e adicionar a nossa lista, inclusive eu não adicionei, vamos lá, laser list.append, é assim que a gente adiciona listas no Python, né? Vamos colocar aqui o laser rect, que a gente acabou de criar. Criamos esse laser rect e adicionamos ele aqui. Eu vou mudar o pivô de inicialização desse laser. Sempre que a gente clicar, eu quero instanciar ele num ponto onde a nave estiver. Já que a nossa nave se move, nem sempre ele vai ser instanciado no mesmo lugar. Então a gente precisa instanciar esse laser em algum lugar, em alguma posição da tela em que a nossa nave estiver. Vamos fazer um exemplo um pouco diferente aqui. Eu vou colocar que o pivô é o center, aqui parecido com o da nave, só para exemplificar. Vamos ver se isso vai funcionar. Eu vou colocar ele na posição 10. Vou colocar ele aqui. Toda vez que eu clicar, eu vou adicionar um laser rect a uma lista com essa surface aqui. E ele vai ser adicionado sempre nessa posição. Ele vai pegar o centro dele e vai colocar na posição 10, 10. Vamos ver o que acontece. Não é para aparecer nada, né? Porque a gente não está renderizando nada em si. Mas o laser está sendo adicionado à nossa lista. Vamos colocar aqui um len list, laser list, na verdade. E vamos para ver como isso está acontecendo. No começo, não, sim, tem que printar, né? Claro, não vai aparecer se a gente não der o print. Vamos lá, print. Tá, veja que quando eu apertei uma vez, o tamanho da lista é 1, porque ele adicionou um laser à lista. Clicando novamente, temos 2 lasers, 3 lasers, e por aí vai o número de vezes que a gente clicar. Tá, você já sabe que está sendo adicionado e está funcionando, beleza, bacana. Agora nós precisamos renderizar cada um desses lasers. Para isso, nós vamos fazer um for, que vai percorrer, né? Ele vai percorrer a nossa lista de lasers rect. Então, basicamente, nós vamos ter um rect, no caso, para cada rect na nossa laser list, nós vamos fazer alguma ação, e essa ação é de renderizar eles na tela, de dar o bleed. Então, essa lista é uma lista de retângulos. Estamos pegando um retângulo, estamos retornando um retângulo para essa variável e adicionando essa variável na lista. Por sua vez, nós vamos ler essa lista e pegar cada retângulo dela e fazer uma coisa com esse retângulo. Qual é a coisa que nós vamos fazer? Nós vamos renderizar na tela. Então vamos lá, .bleed, que é como a gente faz para colocar coisas na tela. E vamos colocar o quê? O nosso laser surface. Lembre-se que isso aqui, o primeiro parâmetro, é a surface. Como de todas as outras vezes, como no background, como na nave, a primeira
O primeiro argumento é a surface, o outro é o retângulo ou a posição que você quer que essa coisa apareça. Caso você tenha dúvidas, lembre-se de verificar como essa função funciona. No caso é a Blitz, nós vamos ter aqui em display. Enfim, caso você esqueça, você pode sempre olhar a documentação do Python para ver como aquela função funciona. Então vamos voltar para o nosso código. Bom, retomando aqui, nós temos a nossa surface e nós queremos colocar ele em alguma posição, como sempre. Ou associar ele a algum retângulo. Nós temos o retângulo. O retângulo é cada retângulo que tem no loop dessa lista, desse for aqui. Então nós vamos colocar aqui o rect. Então nós já temos a nossa surface e nós já temos o nosso rect. Então, ao rodar o jogo, espera-se que quando eu clique a primeira vez, ele apareça em alguma posição aqui no início da tela. Vou clicar uma vez e ela apareceu. Veja que ele apareceu aqui. Só que temos um problema. Nós vamos clicar várias vezes e todos eles estão sendo renderizados na mesma posição. Estão todos sendo renderizados aqui. Então, vou retomando a questão do pivô que eu falei para vocês. O local onde eu quero iniciar esse laser é sempre no topo da minha nave, no bico da minha nave aqui. E se você prestou atenção na aula de pivôs, você vai entender que isso aqui é o mid-top. O mid-top que a gente citou na última vez. Então, lembre-se, ao redor dessa nave tem um retângulo. E ele tem o top left, o mid-top e o right top, dentre outros pivôs. Então, vamos lá. Vamos instanciar, vamos posicioná-la no mid-bottom. Esse mid-bottom aqui é o mid-bottom do laser, ou seja, vamos voltar aqui para a forma que estava no center. O mid-bottom que eu estou me referindo agora é o bottom do laser. Eu quero que isso aqui surja aqui em cima. Então, o pivô que eu quero do laser é o mid-bottom. E a posição que eu quero é o nav rect.mid-top. O que eu fiz aqui? Eu peguei o bottom do nosso laser, o pivô central do meio debaixo do nosso laser e instanciei ele com a mesma posição do topo da nossa nave. O resultado disso é que quando eu clicar, o laser vai ser instanciado em cima da nossa nave. Quando nós nos movermos para outra posição e clicarmos novamente, outro laser é instanciado agora em uma nova posição. Se eu voltar para trás aqui, você já entendeu a ideia que agora todos os lasers são instanciados em alguma posição na frente do sprite da nossa nave. É basicamente isso, é basicamente assim que funciona. O que nós temos que fazer a partir disso é mover esses lasers, fazer com que eles avancem. Mas eu acredito que a aula já deve estar ficando muito grande, então eu vou deixando a aula por aqui. Espero que tenha gostado do que viu aqui, espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. Deixa seu like se você gostou desse conteúdo e se ele realmente ajudou. Compartilha com seus amigos que isso ajuda pra caramba. E é isso, até breve, espero que vocês estejam gostando do minicurso. Valeu, até a próxima.